Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor possa reinar e repousar sobre a tua vida. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aula do nosso estudo bíblico e teológico. Só que antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu já quero lhe fazer uma pergunta. Você já se inscreveu nesse botãozinho vermelho que aparece logo embaixo? Se você ainda não é inscrito, se você verificou que não é inscrito, faça a gentileza de se inscrever, ajude o canal a crescer, ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Também deixe aquele like para ajudar o YouTube a reconhecer que este conteúdo é relevante. E compartilhe os vídeos postados no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram e ajude o nosso canal a crescer. Então, meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos falar do chamado, a respeito da doutrina do chamado. Então, há uma grande pergunta em nosso meio, e a primeira pergunta é: como a obra de Cristo como Salvador se torna eficaz para nós? Ponto de interrogação. Esta é a primeira pergunta. E a segunda, que eu esqueci de colocar aqui, é: como a redenção se aplica a nós? Então essas são as duas grandes perguntas que surgem em nosso meio quando falamos acerca do chamado. Como a obra de Cristo como Salvador se torna eficaz para nós e como a redenção se aplica a nós. Seria um grande erro dizer que toda a obra de Cristo depende basicamente de nós. Não é este o caso, pois a Bíblia vai dizer aqui, em 2 Coríntios, caneta presa não está bom mais não, capítulo 5, verso 19, que Deus em Cristo, em quem? Em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Então, Deus estava através de Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, foi uma obra na cruz realizada de forma objetiva para toda a humanidade. Então, essa obra realizada para toda a humanidade. Então foi uma obra objetiva de Cristo na cruz, realizada para toda a humanidade. Então seria um grande erro dizer que toda a obra de Cristo depende de todos nós, basicamente falando. Porque em 2 Coríntios 5,19, Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Cristo. Então essa obra realizada na cruz foi para toda a humanidade. Mas também, deixa eu botar um asterisco aqui, seria um grande erro, ou um grave erro, considerar que a obra vou botar aqui, que a obra da reconciliação e redenção eu dizer que a obra da reconciliação e redenção se torna eficaz sem a nossa participação.
participação. Participação, isso. Então nós vimos um pouco atrás que seria um grande erro dizer que tudo que Jesus Cristo fez depende basicamente de nós. Não é o caso, porque conforme a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas também é um grande erro e um grave erro dizermos que a obra da reconciliação e da redenção se torna eficaz sem a nossa participação. É um grande erro, porque da parte de Deus, porque é um grande erro, porque da parte, esse preto aqui não está muito bom não. Deixa eu pegar aqui. Por que o grande erro? Porque da parte de Deus, Ele fez todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Então, da parte de Deus, Ele fez todas as coisas. Mas, agora aqui entra a questão. Mas, se eu e você rejeitar, o que acontece? Ainda permanecemos em nossos o quê? Pecados. Beleza? Então, da parte de Deus, Ele fez todas as coisas. Mas se eu e você rejeitar, ainda permanecemos em nossos pecados. Então, agora que nós já sabemos como que a obra de Cristo se torna eficaz a nós, nós vamos prosseguir com o nosso estudo em relação ao chamado de Deus. Então, vamos prosseguir a respeito do estudo chamado de Deus. Primeiro, nós temos que entender, que esta palavra, que palavra é essa? Chamado. Ela tem uma variedade. Chamado tem variedade, em que o uso dela, em que seu uso não se relaciona com a salvação. Então essa palavra aqui, chamado, tem uma grande variedade em seu uso, em que não se relaciona com a salvação. Primeira variedade dela, chamar pelo nome. Aonde está essa referência? Mateus 1:21, onde a passagem diz que ela dará à luz
a um filho a quem chamarás de Jesus. Então, o primeiro uso dela, que não se relaciona com a salvação, é chamar alguém pelo seu nome pessoal. Segunda, significa que convocar. Onde está a referência? Convocar está em Marcos 15:16, que diz a passagem: os soldados se reuniram e convocaram, ou seja, chamaram toda a corte. Então ela também tem esse significado de convocar. Mas também pode designar, ela pode designar ou apontar. Apontar quem? Alguém. Onde está essa referência? Romanos 1:1, onde diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ela está designando, apontando para alguém, né? Conforme Romanos 1:1. Também pode significar uma vocação. Olha que interessante. Onde está essa referência? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, em que vai dizer: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então também é uma vocação. Então esses são usados não em relação à salvação, né? Porque ela tem esses usos relacional fora do objetivo da salvação. Todavia, entretanto, para encerrar este vídeo, nós vamos falar do chamado geral para a salvação, né? Então já conhecemos que esta palavra, o chamado, ela tem uma grande variedade de uso que não se relaciona, aqui ó, não se relaciona com a salvação. Aí eu apontei pelo menos 4, né? Chamar pelo nome, convocar, designar ou apontar alguém e vocação. Então já que nós aprendemos um pouco disso, agora nós vamos falar do chamado geral para a salvação. Então, meus queridos irmãos, aqui nós vamos falar do chamado geral para a salvação. E em referente a essa parte, em particular da chamada, ou do chamado para a salvação, nós vamos usar aqui como base de apoio Mateus capítulo 22, que é a parábola do banquete de casamento. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e, a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como os bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas, quando o rei entrou para ver os convivas, ou os convidados, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui, sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós vamos ter que entender, ter que notar alguns detalhes importantes. E o primeiro detalhe que nós vamos ter que notar nesta parábola é que os que foram chamados, o primeiro detalhe é os que foram chamados fizeram o quê? Rejeitaram. Então, o primeiro detalhe nesta parábola é: os que foram chamados rejeitaram o convite de participar do banquete em honra ao Messias. Então, o primeiro detalhe é que os que foram chamados, convidados, rejeitaram este banquete. Ou seja, mesmo que tudo estivesse preparado, mesmo assim eles rejeitaram o convite, indo uns para o campo, outros para os seus negócios, ou seja, preferiram viver o seu bel prazer, as coisas que satisfazem o seu ego, do que aceitar o chamado do banquete. Então, o que acontece aqui? Deus aceita o livre-arbítrio, pois eles não queriam participar, ou não quiseram. E o que Deus fez? Implorou? Claro que não, querido. Em momento algum você vai ver na parábola o rei insistindo para entrar, para o pessoal entrar. Ao contrário, se eles não quiseram, rejeitaram, Deus não insistiu. Mas o que Deus fez? Segundo detalhe: se os que rejeitaram, se eles não quiseram, o que o rei manda fazer? Dá uma ordem. Que ordem é essa? Ide. E para quem foi anunciado isso aqui primeiro? Para os judeus. Então os judeus rejeitaram o Messias. Então o que Deus fez? Implorou? Não, Deus disse: ide. Ide aonde? Ide ao caminho para convidar. Convidar quem? O que? Pessoas. A todos que encontrassem. Convidar a todos que encontrassem para participar da bodas. E o interessante é que esse todo incluía, vou destacar aqui esse todos, que é um L, ia pessoas boas, como também pessoas maus. Olha só, os que foram chamados rejeitaram aqui o Messias. Primeiro foi aplicado para os judeus, o chamado foi para os judeus, só que eles rejeitaram. E em momento algum não vê na parábola o rei implorando: ei, implora eles para vir para cá. Não, o rei disse somente: ide pelo caminho. Para que? Convidar a todos. Isso todo incluía pessoas boas, vou escrever aqui,
pessoas, ficar bem claro que isso é muito forte, pessoas boas e maus para participar da boda. Então o chamado aqui, agora que vem uma coisa linda, o chamado aqui, ele é universal. Convidar a todas as pessoas, todos o que? Pessoas boas e maus, aqui se refere aos gentios. Rejeitado aqui, vou destacar aqui, quem rejeitou? Os judeus. Os judeus rejeitaram, uma nova era abriu, quem entrou? Os gentios, pessoas boas e maus. Então aqui o chamado, glória a Deus, é universal. Por que universal? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Vamos lá, Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus agora ressurreto, dando instrução para os discípulos, dizendo que quando eles recebessem a virtude, o poder do Espírito Santo, a promessa do Pai de Lucas 24, 49, era para eles ir por Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, testemunhando, ou seja, pregando o Evangelho. Então, querido, o chamado é universal. E o que é isso? Para todos. Só que tem uma condição. Para fazer parte, vou destacar, fazer parte, o chamado é universal para todos, mas para fazer parte, vou encerrar aqui, tem que estar como? Tem que estar, vou botar aqui, preparado. Comi uma palavra aqui. Tem que estar preparado. Ou roupagem apropriada. Tem que estar preparado, tem que estar com roupagem apropriada, tem que estar de acordo. Porque diz a palavra de Deus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, para chamar, Deus chama pessoas boas e maus, mas para fazer parte do reino de Deus tem que se adaptar, estar preparado, ter uma nova transformação, ter uma nova mudança. Então o chamado, ele é geral, universal, porque os judeus rejeitaram. Então o rei mandou chamar quem? Pessoas boas e pessoas maus. Um chamado universal, mas para fazer parte do reino tem que estar preparado, tem que estar com roupagem, com veste nupcial, querer se adequar ao reino, ao evangelho. Que este estudo possa entrar no teu coração como uma semente plantada e germinar para dar fruto, para a honra e glória do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Amém.